Você provavelmente nunca ouviu falar do Papa Pio XII, a não ser que você seja um verdadeiro fã da história da igreja. Mas acredite, a trajetória dele é uma das mais surpreendentes entre todos os papas da era moderna. O Pio XII liderou a igreja durante a Segunda Guerra Mundial, enfrentando um dos períodos mais tensos da história da humanidade. E até hoje, o seu papel nesse cenário gera debate entre os historiadores. Só que o que mais chama a atenção nem foi o que ele fez em vida, e sim o que aconteceu com ele depois que morreu. Porque durante o próprio velório, o corpo de Pio XII simplesmente explodiu. Hein? É isso mesmo que você ouviu, explodiu. Pele rachando, olhos inchando, líquidos escorrendo e uma expressão assustadora no rosto do pontífice. Mas o que levou a essa cena inacreditável? Foi algum acidente, castigo divino ou apenas um erro grotesco da medicina? No vídeo de hoje você vai entender o que de fato causou esse desastre fúnebre, o papel do médico pessoal do Papa nessa história bizarra e por que esse período entrou para os registros mais constrangedores da história do Vaticano. Meu nome é Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. O Papa Pio XII, ele nasceu em Roma e se chamava Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, um nome bem italianão, né? Ele era o primogênito de uma família da nobreza italiana e já tinha ligação com assuntos papais, já que o seu avô foi subsecretário do Ministério das Finanças Papais. O Eugênio, ele começou a estudar teologia em 1894, além de filosofia, e em 1899 ele ingressou no Instituto Apollinare da Pontifícia Universidade Lateranense, onde ele conquistou aí 3 licenças, uma delas em teologia e outra em utroque juri, expressão que se refere aos 2 direitos, ou seja, direito civil e direito canônico. Ainda em 1899 ele foi ordenado sacerdote e a partir daí foi crescendo, ganhando prestígio dentro da Igreja Católica. Eugênio esteve presente no conclave de 1903, onde testemunhou o imperador Francisco José I da Áustria impor pela primeira vez um veto à eleição de um cardeal, no caso contra o cardeal Rampolla. Bom, como mencionei antes, né, o Eugênio ele foi ganhando destaque dentro da Igreja Católica e subindo de cargo. Em 1929, ele foi nomeado cardeal por Pio XI e recebeu o título de secretário de Estado do Vaticano. Antes mesmo de assumir o posto mais alto da Igreja, em 1934, Eugênio Pacelli visitou o Brasil e se hospedou no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, durante uma viagem rumo à Argentina, se tornando Papa. Eugênio se tornou Papa Pio XII em 2 de março de 1939, assumindo o cargo justamente num dos períodos mais difíceis da história, a Segunda Guerra Mundial. Seu papado acabou sendo marcado por momentos turbulentos tanto para a Igreja Católica quanto para o mundo inteiro. O primeiro encontro do Papa Pio XII com a Alemanha nazista ocorreu em março de 1940, quando se reuniu formalmente com Joachim von Ribbentrop, o ministro nazista dos negócios estrangeiros. Uma reunião na qual Ribbentrop perguntou ao Papa por que o Vaticano tinha escolhido o lado dos aliados, com o Papa apresentando então a Ribbentrop uma longa lista de ataques e atrocidades que os nazistas estavam cometendo contra os católicos e judeus na Polônia, com o New York Times destacando no dia seguinte que o Papa estava defendendo os direitos dos judeus e atacando a Alemanha nazista por perseguir pessoas com base na religião. O papel de Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial ainda divide opiniões. Muitos acreditam que ele procurou manter uma postura neutra com o objetivo de evitar represálias e proteger a igreja em meio ao conflito. Ao que tudo indica, Pio XII chegou a agir durante a guerra, mas de forma bastante discreta, algo que só veio à tona anos depois, com documentos que permaneceram ocultos até 2020. Em 1942, ele teria ordenado que as instituições católicas de Roma abrissem suas portas para abrigar o maior número possível de judeus, salvando assim milhares de vidas que estavam sendo ameaçadas de deportação na capital italiana. Já outros acham que Pio XII poderia ter feito mais para condenar abertamente os horrores do Holocausto e ajudar as vítimas. Mas é importante destacar que alguns historiadores e religiosos defendem que caso Pio XII tivesse tomado uma posição mais explícita, isso poderia ter sido visto como uma espécie de suicídio voluntário. Eles argumentam que uma postura mais firme poderia ter acelerado a execução em massa de judeus e sacerdotes, especialmente considerando que muitos padres já haviam sido presos e executados justamente por prestarem apoio aos judeus. Bom, depois do fim da guerra, Pio XII seguiu com seu papado até 1958, quando faleceu aos 82 anos, mas o que chama a atenção mesmo vem depois disso. O seu corpo foi preparado para o velório e ficou exposto no Palácio de Castel Gandolfo, na Itália, onde ele foi velado pelos cardeais.
Porém, durante o velório, o corpo começou a inchar, escurecer e exalar um forte cheiro de putrefação, que é quando o corpo entra no processo aí de decomposição. E foi aí que algo bizarro aconteceu. O corpo do Papa Pio XII simplesmente explodiu. Imagina, você está no velório do Papa e do nada ele explodir. A curiosidade sobre o que pode ter causado essa situação é válida. E sim, existe uma explicação para isso. E o pior, só aconteceu por causa de um experimento. Por que explodiu? O Papa estava numa caixa fechada que foi desparafusada para expor o seu corpo durante o velório. O que aconteceu foi que o médico pessoal do Papa, o Riccardo Galeazzi Lisi, ele decidiu experimentar um embalsamento usando um método natural, com ervas, resina, vinagre e uma câmara fechada, o que, como vimos, não deu muito certo. Após borrifar as substâncias no corpo do Papa, um lençol de celofane foi colocado sobre ele por 20 horas. Durante aí todo esse tempo, ele permaneceu então em uma câmara fechada. Com o isolamento da câmara, o corpo ficou completamente bloqueado pelas substâncias e os gases não conseguiram ser expelidos do cadáver. Isso fez com que a putrefação, o processo de decomposição, acelerasse e, por causa disso, ele acabou explodindo durante o velório. O termo explodiu foi usado porque durante o velório a pele do Papa começou a rachar, os olhos incharam, as bochechas se rasgaram, a boca se esticou formando um sorriso ali considerado assustador e líquidos começaram a escorrer do corpo, né, deixando o seu rosto completamente desfigurado. Agora você imagina o desespero aí dos cardeais presenciando tudo isso de perto. No improviso, tentaram contornar a situação usando uma máscara de cera para amenizar a aparência do Papa. Mas, no fim das contas, a solução mais prática que encontraram foi, de fato, ali fechar o caixão, pregar e já era, né? O velório aberto ao público aconteceu com o caixão lacrado na Basílica de São Pedro e os fiéis não faziam ideia de que o corpo ali dentro estava completamente destruído. E o médico? A verdade é que quando o corpo do Papa Pio XII explodiu durante o velório, ninguém sabia exatamente o que havia causado aquilo. Só algum tempo depois é que descobriram o verdadeiro motivo e, como era de se esperar, né, a atitude do médico Riccardo Galeazzi Lisi trouxe sérias consequências. Ele foi expulso da Casa Pontifícia e se tornou uma persona non grata no Vaticano. O homem se queimou feio na comunidade católica, né? Segundo o UOL, o Papa teria sido convencido a passar por esse método de ponta de embalsamento, mas quando perceberam que a técnica não era nada do que haviam imaginado, já era tarde demais. Não é à toa que o Pio XII ele foi o último Papa a ser submetido a esse tipo de procedimento. Mas aí, você sabia, conhecer a história do Papa que explodiu, cara? Bizarro, né? Bom, comenta aqui embaixo alguma outra história curiosa, né, envolvendo Papa, cardeais, toda essa história da Igreja Católica em si, que você acha interessante, que a gente traz aqui no canal também, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!